Esaú foi para o céu? O que aconteceu quando ele morreu? Neste vídeo tentaremos elucidar esse mistério enquanto construímos nossa fé. Então sente-se e permaneça durante todo esse momento de compartilhamento. A Bíblia fornece vários detalhes importantes sobre a vida e o caráter de Esaú, principalmente no livro de Gênesis. Esaú é o filho mais velho de Isaque e Rebeca e irmão gêmeo de Jacó. Desde o nascimento surgiu uma rivalidade entre os irmãos, porque Deus havia profetizado a Rebeca em Gênesis 25, versículo 23, que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú é descrito em Gênesis 25, versículo 27, como um caçador habilidoso e um homem do campo, diferente de seu irmão Jacó, que era um homem tranquilo, que morava em tendas. Essa diferença de personalidade e estilo de vida desempenhou um papel importante no relacionamento deles e nos eventos que se seguiram. Um dos momentos mais significativos na vida de Esaú é quando ele vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por uma tigela de ensopado de lentilhas em Gênesis 25, versículo 29 a 34. Este evento revela aspectos importantes do caráter de Esaú. A Bíblia afirma que Esaú desconsiderou seu direito de primogenitura, o que sugere uma falta de apreço por sua herança espiritual e pelas responsabilidades inerentes ao fato de ser o filho primogênito. Mais tarde, em Gênesis 27, quando Isaque está velho e cego, Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana Isaque para que lhe dê a bênção destinada a Esaú. Ao descobrir isso, Esaú fica furioso e planeja matar Jacó após a morte de seu pai. Essa reação mostra a natureza impulsiva e vingativa de Esaú. Entretanto, a Bíblia mostra em Gênesis 33 também uma mudança no caráter de Esaú ao longo do tempo. Anos mais tarde, quando Jacó retornou de sua estadia com Labão, Esaú o encontrou, perdoou-o e o reconciliou. Isso sugere que Esaú amadureceu e é capaz de abandonar sua raiva e ressentimento. O Novo Testamento lança mais luz sobre o caráter de Esaú. Em Hebreus 12, versículo 16 a 17, Esaú é descrito como ímpio e como alguém que vendeu seus direitos de herança por uma única refeição. Esta passagem adverte os crentes a não serem como Esaú, que mais tarde se arrependeu de sua decisão, mas não teve oportunidade de se arrepender. Apesar dessas representações negativas, é importante notar que a Bíblia também registra as bênçãos de Deus sobre Esaú. Ele se tornou o pai dos Edomitas e recebeu sua própria terra e prosperidade, como visto em Gênesis 36. Vamos à vida de Esaú e à história da salvação. O papel de Esaú na narrativa bíblica é significativo em termos da história da salvação, particularmente para entender a escolha soberana de Deus e o desenvolvimento de seu povo da aliança. É assim que a história de Esaú se encaixa na narrativa maior da história da salvação. Eleição divina. A história de Jacó e Esaú é frequentemente considerada um excelente exemplo da eleição soberana de Deus. Mesmo antes do nascimento deles, Deus escolheu Jacó em vez de Esaú para continuar a linhagem da aliança, como visto em Gênesis 25, versículo 23. Esse tema da eleição divina é central na história da salvação, enfatizando que os planos de Deus não são baseados no mérito humano ou na primogenitura. Continuidade da aliança. A venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó é um momento crucial na história da salvação. O direito de primogenitura incluía não apenas uma herança material, mas também a herança espiritual da aliança de Abraão com Deus. O desrespeito de Esaú por sua herança espiritual permitiu que a aliança continuasse por meio de Jacó, embora ele fosse o filho mais novo. Tipologia de Israel e da Igreja. Algumas interpretações veem Esaú e Jacó como tipos ou prefigurações de grupos maiores na história da salvação. Esaú às vezes é associado à nação de Israel, que originalmente tinha o direito de primogenitura, mas o perdeu para a igreja pagã representada por Jacó. Essa tipologia é usada para explicar a extensão da aliança de Deus aos pagãos. A fidelidade de Deus, apesar das falhas humanas. A história de Esaú e Jacó demonstra a fidelidade de Deus às promessas da aliança, apesar das falhas humanas. Embora Esaú tenha desprezado seu direito de primogenitura e Jacó o tenha obtido por meio de engano, Deus ainda trabalhou por meio desses indivíduos imperfeitos para cumprir suas promessas. Reconciliação e perdão. A reconciliação final entre Esaú e Jacó é vista como um poderoso exemplo de perdão e amor fraternal. No contexto da história da salvação, essa reconciliação pode ser vista como uma prefiguração da reconciliação final entre Deus e a humanidade por meio de Cristo. Advertência contra o mundanismo. O caráter de Esaú,
especialmente sua disposição de trocar seu direito de primogenitura por gratificação imediata, serve como uma advertência na história da salvação contra a valorização das coisas mundanas em detrimento da herança espiritual. Esse tema está presente em todas as Escrituras, enfatizando a importância das prioridades espirituais. Bênçãos de Deus, além da linha da aliança. Embora Esaú não tenha sido escolhido para continuar a linha da aliança, ele ainda recebeu bênçãos de Deus, como vemos em Gênesis 27, versículo 39 a 40 e Gênesis 36. Isso demonstra que a graça de Deus se estende além da linha principal da história da salvação, prenunciando a eventual inclusão de todas as nações no plano de Deus. Complexidade da justiça divina. A história de Esaú desafia noções simplistas de justiça divina e eleição. Ela levanta questões sobre o livre-arbítrio, a predestinação e a natureza das escolhas de Deus que têm sido debatidas ao longo da história da Igreja. Interpretação do Novo Testamento. O uso da história de Esaú no Novo Testamento, particularmente em Romanos 9 e Hebreus 12, integra seu relato aos ensinamentos cristãos, usando-o para explicar conceitos de eleição e alertar contra mal-entendidos sobre herança espiritual. O Novo Testamento contém diversas referências a Esaú que fornecem uma visão de como os primeiros escritores cristãos viam seu caráter e potencialmente seu destino eterno. Entretanto, é importante notar que essas referências não são declarações explícitas sobre o destino final de Esaú, mas sim o usam como um exemplo para ilustrar pontos. As referências mais significativas do Novo Testamento a Esaú são encontradas em Romanos 9 e Hebreus 12. Em Romanos 9, versículo 10 a 13, Paulo usa a história de Jacó e Esaú para ilustrar a escolha soberana de Deus na eleição. Ele cita Malaquias 1, versículo 2 a 3, dizendo: "Amei Jacó, mas odiei Esaú." Essa linguagem forte tem sido objeto de muito debate entre comentaristas. Alguns interpretam isso como uma declaração sobre o destino eterno de Esaú, enquanto outros veem isso como uma linguagem hiperbólica se referindo à escolha de Deus por Jacó em vez de Esaú para continuar a linhagem da aliança. Hebreus 12, versículo 15 a 17, fornece o comentário mais direto sobre o caráter de Esaú no Novo Testamento. Ele diz: "Cuidem para que ninguém fique privado da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por ela muitos sejam contaminados. Para que não haja nenhum fornicador ou profano como Esaú, que por um pedaço de carne vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis que mais tarde, querendo obter a bênção, foi rejeitado, embora a tenha pedido com lágrimas, pois seu arrependimento não teria efeito algum." Esta passagem da Epístola aos Hebreus é particularmente significativa para entender a visão do Novo Testamento sobre Esaú. Ela descreve Esaú como ímpio, o que também pode ser traduzido como profano. Essa caracterização sugere uma avaliação espiritual negativa de Esaú. Ela enfatiza o arrependimento de Esaú por vender seu direito de primogenitura, observando que ele buscou bênçãos com lágrimas, mas não conseguiu mudar o que havia feito. Isso pode ser interpretado como um aviso sobre as consequências irreversíveis de certas decisões espirituais. O contexto desta passagem é um aviso aos crentes para não perderem a graça de Deus. Esaú é usado como um exemplo revelador de alguém que fez uma escolha espiritualmente desastrosa. Embora essas referências do Novo Testamento forneçam uma visão de como os primeiros escritores cristãos viam Esaú, elas não constituem uma declaração definitiva sobre seu destino eterno. O propósito dessas referências é principalmente didático: ensinar sobre a soberania de Deus, a importância de valorizar as coisas espirituais e as potenciais consequências de rejeitar a graça de Deus. Também deve ser observado que o uso de figuras do Antigo Testamento no Novo Testamento frequentemente envolve tipologia ou alegoria. Esaú, neste contexto, pode ser visto não apenas como um indivíduo, mas também como um tipo representativo daqueles que rejeitam as prioridades espirituais em favor de ganhos mundanos. Alguns professores argumentam que a linguagem usada em Hebreus 12 sugere a rejeição final de Esaú, pois ele afirma que não conseguiu mudar o que havia feito, apesar de buscar bênçãos com lágrimas. Entretanto, outros alertam contra o uso dessa passagem para fazer afirmações definitivas sobre o destino eterno de Esaú, observando que ela se concentra principalmente nas consequências terrenas de suas ações. As denominações cristãs têm interpretações variadas sobre o destino espiritual final de Esaú, embora a maioria não se pronuncie definitivamente sobre se ele foi para o céu ou não.
A Bíblia não declara explicitamente o que aconteceu com Esaú após sua morte, então as confissões devem se basear no raciocínio dos ensinamentos e interpretações das passagens relevantes. Muitas denominações protestantes tradicionais, incluindo luteranos, metodistas e presbiterianos, tendem a ter uma visão mais sutil de Esaú. Eles frequentemente enfatizam a graça de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que inicialmente rejeitam seu direito espiritual de nascença. Essas denominações podem enfatizar a reconciliação entre Esaú e Jacó mais tarde na vida como evidência do potencial crescimento espiritual de Esaú. No entanto, eles geralmente se abstêm de fazer afirmações definitivas sobre a salvação de Esaú, reconhecendo os limites do conhecimento humano sobre tais assuntos. As interpretações católicas geralmente se concentram em Esaú como uma figura de advertência, em vez de fazer declarações firmes sobre seu destino eterno. Os ensinamentos da Igreja Católica enfatizam o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal, sugerindo que as escolhas de Esaú tiveram consequências, mas que a misericórdia de Deus é vasta. Denominações evangélicas mais conservadoras tendem a adotar uma postura mais dura quanto ao destino de Esaú. Eles frequentemente interpretam passagens como Hebreus 12, versículo 16 a 17, que descreve Esaú como ímpio e incapaz de mudar de ideia, como prova de que Esaú nunca se arrependeu verdadeiramente e, portanto, não foi salvo. Esses grupos podem ver Esaú como um exemplo de alguém que perdeu permanentemente sua herança espiritual. O cristianismo ortodoxo oriental geralmente se abstém de fazer declarações definitivas sobre o destino eterno de indivíduos específicos. Seus ensinamentos enfatizam o mistério do julgamento de Deus e a possibilidade de arrependimento mesmo após a morte. Embora pudessem ver as ações de Esaú como espiritualmente problemáticas, eles provavelmente hesitariam em afirmar conclusivamente se ele foi para o céu ou não. Alguns movimentos restauracionistas, como alguns ramos do universalismo, propõem uma visão mais inclusiva da salvação. Esses grupos podem argumentar que o amor e a graça de Deus se estendem, em última análise, a todas as pessoas, incluindo pessoas como Esaú, independentemente de suas escolhas terrenas. É importante notar que, em todas as religiões, a história de Esaú é frequentemente usada como uma lição moral e espiritual sobre a valorização da herança espiritual, em vez de uma declaração definitiva sobre a salvação pessoal. A ênfase geralmente está no que os crentes podem aprender com as escolhas de Esaú, em vez de especular sobre seu destino final. Neste ponto do final do nosso desenvolvimento, o que devemos lembrar desta reflexão que consistiu em saber se Esaú foi para o céu? Observe que as passagens bíblicas não fazem declarações explícitas sobre o destino eterno de Esaú. O Novo Testamento usa Esaú principalmente para alertar os crentes sobre as consequências de rejeitar prioridades espirituais. Portanto, oramos para que, além do destino de Esaú após sua morte, consideremos e reflitamos sobre o nosso próprio destino, porque o paraíso é uma realidade. Que todos considerem essa herança espiritual para viver como devem, conectando-se e apegando-se a Jesus para poder compreendê-lo. Você que ainda não fez as pazes com Jesus, nós o convidamos a fazê-lo confessando com sua boca o Senhor Jesus e crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, como diz a Escritura. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se esse momento fez você se sentir bem, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe em seus diferentes canais. E acima de tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para estar sempre conosco em nossas jornadas de descoberta, edificação e revelação, visando o aperfeiçoamento da nossa fé no caminho da nossa vocação celestial. Deus te abençoe e até breve.